Olá, queridas mulheres, estou eu aqui novamente nesse local maravilhoso. Para você que não sabe, este local maravilhoso é o quintal da minha casa. Bem na minha frente aqui, a menos de 4 metros, mais ou menos de 4 metros, eu tenho a porta da minha sala. Pois bem, né? Mas vamos lá, pessoal. Mulheres abençoadas, né? Tô pegando aqui, ó. Achei aqui. Nós hoje vamos falar sobre Tobias 7. Você que ainda não assistiu o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, por favor, bora assistir. Bora assistir. Antes do capítulo 1, 2, 3, de começarmos os capítulos, tem os ensinamentos de cada um desses personagens do livro de Tobias, a personalidade de cada um deles. E o que, olha só, no primeiro vídeo eu falo sobre a personalidade. No segundo vídeo eu falo sobre, dentro da personalidade deles, o que eles precisam trabalhar em terapia. Ah, interessante, né? E você que se identificou com alguns personagens aí, saiba, esse estudo é de Tobias e Sara. Nós estamos lendo o livro todinho de Tobias, mas especificamente Sara, essa mulher que viveu essa situação, esse propósito, esse sonho de Deus, e como que ela lidou com isso, como que ela passou por isto. E aí, hoje nós vamos aqui falar sobre o capítulo 7. Capítulo 7, o que será que tem aí para nós? Senhor Deus, abençoe-nos para viver um projeto maravilhoso diante desse estudo bíblico. Não permita, Senhor, que as minhas falhas pessoais atrapalhem a tua ação na vida de cada uma dessas mulheres que estão ouvindo aqui. Mas que a tua ação, acima de tudo, até acima da minha psicoterapia, de qualquer situação psíquica mental minha, possa atrapalhar e somente a tua ação pessoal aconteça nessa intimidade contigo. Obrigado, Senhor Deus. Consagramos a ti, Virgem Maria, nosso ser, nosso estudo. Mulheres, vamos lá? Sempre eu digo, assista esses vídeos logo pela manhã para redigir o seu dia. Porque a nossa oração ela precisa ser feita pela manhã para direcionar o nosso dia. Nosso estudo bíblico, nossa intimidade com Deus, o nosso rosário, a nossa intimidade, se possível, a Santa Missa diária. Mas, se você não está assistindo logo pela manhã, devido a qualquer outra circunstância, não se preocupe. E na medida que a oportunidade que tiver, pegue pela manhã. Pegue pela manhã. Mas antes, até de pegar aqui o capítulo 7, eu quero dizer uma coisa muito particular contigo. Eu expresso aqui aquilo que Deus expressou a mim. Aquilo que você recebeu e Deus expressou a você, expresse a outra pessoa também. Como Tobit, o pai de Tobias, sobre a generosidade dele, que nós já estudamos, né? E temos aí muitas outras coisas, né? Principalmente quando o anjo Rafael se revelar, tem muitas coisas ainda para frente. Ele trabalhava muito a questão da generosidade e Deus abundantemente o conduzia, a vida dele, a algo extraordinário. Por isso eu peço para você, não pare só em você. Compartilhe esse vídeo para as mulheres dos seus contatos. Sim, todas, sem exceção nenhuma. Deixe que Deus, mas aquele contato é evangélico, aquele não sei, não importa. Nós temos aqui nossas amigas também evangélicas aqui no nosso meio, né? Até alguns homens assistindo esses vídeos, não importa. Quando Deus quer falar, Deus fala. Não tem muitas músicas evangélicas que nós ouvimos, nós católicas ouvimos, e Deus fala ao nosso coração? É aquilo que nos une, que nos dá a graça de cada vez nos aproximar.
faça isso, faça essa generosidade de divulgar esse conteúdo para outras mulheres. Você vai ver o quanto extraordinário vai acontecer na sua vida por causa desta ação. Sinceramente, isso mesmo, por causa desta ação. Ah, então se eu não fizer isso, alguma bênção pode não vir? Infelizmente é isso. Deus é Deus, mas a nossa generosidade atrai cada vez mais a bondade do Senhor para conosco. Bora? Vamos lá. Tobias 7:1. Casamento de Tobias e Sara. Quando entraram em Ecbatana, Tobias disse a Azarias: meu irmão, leve-me logo até a casa de nosso irmão Raguel. O anjo levou até a casa de Raguel, que estava sentado junto ao portão. Eles o cumprimentaram primeiro, e Raguel respondeu: como vão, irmãos? Sejam bem-vindos. E os fez entrar em casa. E foi logo dizendo para sua mulher Edna: como esse rapaz é parecido com o meu irmão Tobit? Edna lhes perguntou: de onde são vocês, meus irmãos? Eles responderam: somos da tribo de Neftali e estamos exilados em Nínive. Ela perguntou: vocês conhecem nosso irmão Tobit? Eles responderam: conhecemos sim. Ela continuou: ele está bem? Eles responderam: sim, está vivo e passando bem. E Tobias acrescentou: Tobit é meu pai. Raguel se levantou, deu um beijo em Tobias e disse chorando: Deus o abençoe, meu filho. Você tem um pai justo e bom. Que infelicidade ficar cego. Um homem tão bom e justo. E lançando-se ao pescoço de Tobias, desatou a chorar. Sua mulher Edna e sua filha Sara também começaram a chorar. Em seguida, Raguel mandou matar um cordeiro de rebanho e deu-lhes calorosamente a recepção. Depois de se levarem e se banharem, sentaram-se à mesa. Tobias disse então a Rafael: Azarias, meu irmão, peça a Raguel que me dê minha irmã Sara em casamento. Raguel ouviu a conversa e disse ao rapaz: coma, beba e fique à vontade esta noite, pois, além de vocês, meu irmão, não há outro homem que tenha direito de se casar com minha filha Sara. Eu nem tenho direito de entregá-la a outro, porque você é parente mais próximo. Mas vou ser franco com você, meu filho. Já dei minha filha em casamento a 7 homens parentes nossos, e todos morreram na noite em que entraram no quarto dela. Mas agora, meu filho, coma e beba, o Senhor cuidará de você. Tobias disse: não vou comer nem beber antes que o Senhor me dê uma decisão. Raguel respondeu: vou fazer o que você me pede. Minha filha lhe será dada em casamento conforme a sentença que está no livro de Moisés, e como Deus mandou fazer. Receba então sua irmã. Vocês, a partir de agora, são marido e mulher. Ela pertence a você e de hoje para sempre. Que o Senhor do céu os ajude esta noite a lhes conceder sua misericórdia e sua paz. Então Raguel chamou a sua filha Sara, que se apresentou pela mão, e a entregou a Tobias, dizendo: receba Sara conforme a lei e a sentença que está escrita no livro de Moisés. Ela é dada a você como esposa. Receba e volte são e salvos para a casa de seu pai. Que o Deus do céu os acompanhe com sua paz. Então chamou a mãe da moça, e mandou trazer uma folha de papiro
escreveu o contrato de casamento, segundo a qual concedia a própria filha como esposa a Tobias, conforme a sentença da lei de Moisés. Depois disso, começaram a comer e a beber. Paramos por aí, mas ainda tem continuação do capítulo 7. Mas eu quero parar por aqui para dizer o que? Vamos lá. Nesse capítulo 7, nós vamos adentrar na vida de Sara. Nós já adentramos lá atrás quando ela fala sobre a oração de Sara. Mas, especificamente, aquilo que é o nosso estudo da vida de Sara. Aqui, ela Tobias e Azarias. Quem é Azarias? Rafael. Eu já falei o porquê do Azarias, né? E o porquê que ele chamava Azarias. Você que não viu, bora assistir os outros vídeos, porque lá está explicando direitinho o que significa Azarias, né? Então, Azarias e Tobias se encontram, né, na cidade lá que estava Raguel e a Edna, os pais de Sara. E ele logo, o anjo fala, vamos dormir aqui essa noite, vamos ficar aqui, vamos pousar aqui, em vez de ir para uma pousada e tudo mais. Mas por que isto? Olha só, o que acontece? Tobias entende o processo que Deus está fazendo com ele ali, né? Deus está fazendo o processo com ele de poder viver a graça de uma cura para Sara e também para o pai dele. E ele não sabe a princípio o que é para o pai, mas ele nem sabe o que vem pela frente. Mas ele é obediente à ação daquele homem que eles consideram um homem justo, que é o anjo. E ele sente, ele vê, como se sentisse a ação de Deus, o falar de Deus na voz daquele homem. Então ele vai indo em direção daquilo que o anjo vai falando. E lá ele fica, e lá ele pede ela em casamento, como o anjo cutuca nele e fala, vai lá, pede lá, né? E ele recebe ela em casamento, e o pai de Sara, a mãe de Sara, ficou muito felizes, mas eles logo avisam, eu já dei ela em casamento para 7, e ela não, e eles morriam, né, no casamento. Então imagina, esta mulher vai se identificando aí nesta mulher. Esta mulher, você lembra do temperamento de Sara? Você lembra? Não lembra? Bora assistir o primeiro vídeo desse estudo de Tobias e Sara. Mas, lá, não vou falar aqui, é para você ir assistir, Mas Sara, ela está numa situação de que casou com 7 e pode-se dizer, ainda permanecia virgem. Porque ela não chegava a deitar com o homem. Porque o homem morria, né? Ela ainda permanecia virgem. A Bíblia não fala isto, não relata isto. Mas é algo que está nas entrelinhas. Porque senão ela teria até filhos. Mas não, né? A noite de núpcia, eles morriam e não tinham uma relação. E aí, uma mulher, olha só que interessante, quando vai falar lá no capítulo 6, que é o outro vídeo, não esse no outro, que eu comentei, fala que Sara era filha de duas pessoas do casal que eram tementes a Deus. Então imagine você, um casal que é temente à igreja, que está lá, que serve ao altar, talvez é ministro da Eucaristia, está participando do grupo de oração, do grupo de jovens, da pastoral da família, a pastoral da oração, sei lá, do Sagrado Coração de Jesus, uma pessoa temente e praticante. E a filha vivia uma situação demonizada, vou usar esse termo, porque o demônio é considerado o demônio Asmodeu, ele adentrava na situação. E deixa eu falar uma coisa para você, o demônio Asmodeu é um demônio que ele entra na vida da pessoa, não somente
família, mas da pessoa na área sexual. Se você for para fora do país, né, aqui do Brasil, fora do Brasil, você vai perguntar para qualquer pessoa, qualquer estrangeiro, até aqui no Brasil, se chegou um estrangeiro, você pergunta o que o Brasil lhe identifica. A pessoa vai falar sobre sexo. Por quê? Porque o brasileiro é o único país que, né, os outros têm isso, mas não é tão forte quanto o Brasil. Mas é o único país que comercial de refrigerante tem que ter um casal, tem que ter alguém seminu, né? Tem que ter uma situação assim. Por quê? Porque é aguçado a sexualidade. Comercial de Havaiana, tem que ter um homem saradão ou uma mulher, né, daquele nível assim, de corpinho violão, para poder, né, por mais que não é corpinho violão, porque hoje em dia, né, as gordinhas têm, né, aprimorado cada vez mais na parte da moda. Então tem chegado, olha só que interessante, comercial de qualquer coisa tem que ter sensualidade, música tem que ter sensualidade para fazer sucesso, e aí vai, né? Então esse espírito Amodeu, ele pega sobre a sensualidade, sobre a sexualidade, para afetar a queda da família, pessoas, filho, filha, pai, mãe. Então imagine uma pessoa, uma família que é temente a Deus e a filha sofre uma situação dessa. É de se identificar a muitos de nós. Por quê? Porque hoje em dia, por mais que as pessoas são temente a Deus, estão lá praticando e tudo mais, ou na igreja evangélica, ou na igreja católica, né, se praticante a Deus, ali num cristianismo fiel. O que acontece? Acontece que as pessoas, a sensualidade, o sistema, ele entra na vida do... Por isso que é interessante ficar de olhos atentos à escola do seu filho, a quem o seu filho tem conversado, a quem o seu filho tem, ao que ele tem navegado na internet, o que ele tem... Por quê? Porque esse espírito Asmodeu tem adentrado a criança desde 0 ano. De 0 ano. Ele vai adentrando aqui, ó, vai adentrando na mente da criança. Mas 0 ano não tem nada, Lisandra, para pensar, é inocente, tá? Mas nas roupinhas, né? Umas roupinhas daquelas, né? Tem um conhecido que ele falava assim, a filha não tem nem 1 ano de idade, meses, acho que tava num coisa de 5 meses, não, acho que era 9 meses a criança. E esse pai, ele tem lojas, né, e loja de roupa feminina. E aí de repente ele viu a criança com uma roupinha que ganhou, 9 meses a criança. Aí o pai ainda fala assim, ô filha, você tá linda, só que tem um porém, filha, eu vendo essas roupas para as pessoas. E usou um termo de tipo de pessoas que usam esse tipo de roupa. Mas eu não quero que você seja uma, e use o termo novamente. Conclusão, 0 ano, já tem roupa de estilo sensual para uma criança de 9 meses. Olhos atentos. Por que eu estou falando tudo isso? Aqui, capítulo 7, entra nesse sentido do casamento de Sara e Tobias. Ok. E eu falei a respeito do espírito que adentra no coração, na vida ali de Sara, para poder não permitir que ela viva um sacramento cristão, né? Um sacramento em Deus, né? E olha só, entra nesse aspecto, a cura de Sara na noite de núpcias. Eu quero pegar apenas esse pedacinho do final do capítulo 7 para nós adentrarmos em Sara. Gente, agora
Nós vamos adentrar em cada ponto de Sara. Por isso, se você não conheceu ainda a situação de Sara, bora conhecer. Vamos lá. Raguel chamou sua esposa Edna e disse: irmã, prepare o outro quarto e leve nossa filha para lá. Ela foi preparar a cama no quarto e levou a filha para lá. Depois começou a chorar pela filha, enxugou as lágrimas e disse: tenha bom ânimo, filha, que o Senhor do céu transforme sua tristeza em alegria. Tenha bom ânimo, filha. E ela saiu. Termina o capítulo 7. E aqui eu quero falar para você o seguinte, eu vou deixar o gostinho de quero mais. No próximo vídeo, nós vamos adentrar o que a Sara era. Olha só, até aqui tá enrolando. O que a Sara o que a Sara era, o que a Sara é e o que a Sara irá de ser. Esses 3 pontos. E aí eu quero pegar no temperamento de Sara as suas dores que ela viveu lá atrás, as dores que ela estava vivendo no momento e a alegria que Deus vai dar para ela adiante. No capítulo 8 vou falar sobre isso. Fique atento. Até o próximo.